Amém. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2. Vamos ler a partir do verso 4 até o verso 17. Gênesis 2, do 4 ao 17. Diz assim: Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra. E também não havia ninguém para cultivar o solo. Mas uma neblina subiu da terra e regava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. O nome do primeiro é Pison, que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O nome do segundo rio é Gion, é o que rodeia a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, e é o que corre pelo leste da Assíria. E o quarto rio é o Eufrates. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Senhor, obrigado, Deus, por essa porção da Tua palavra que nós lemos nesse momento. Ajuda-nos, Senhor, na meditação que faremos. Eu te peço, Senhor, que o Senhor fale conosco, que a Tua palavra venha para os nossos corações e venha mudar a nossa vida e venha nos fortalecer, nos edificar, nos corrigir. E, ó Deus, que sejam palavras Tuas, não minhas. Livra a Tua igreja, Senhor, de sair daqui com pensamentos meus, mas que todos nós saiamos daqui alimentados pelas palavras que procedem da Tua boca, Senhor. É que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Acho que todos vão concordar que nós vivemos numa sociedade que valoriza o sucesso. Basta você olhar os meios de comunicação, basta você olhar as redes sociais, você vai ver que qualquer pessoa que tenha obtido algum tipo de sucesso, seja financeiro, seja artístico, seja o que for, até mesmo uma popularidade alcançada por meio de um reality show, qualquer pessoa que seja considerada um sucesso, tem espaço e vira alguém com a possível habilidade de ensinar e de mostrar. Você olha o tempo inteiro hoje na internet, você tem gente lá ensinando, palestrando, são os coachings, né? Aqueles que vão te dizer como conquistar isso, como conquistar aquilo, mostrando que eles tiveram sucesso e vão te dar, ou normalmente te vender, a fórmula de como ser alguém bem-sucedido como eles, como ter sucesso como eles tiveram. Nesse contexto, nessa sociedade que a gente vive, naturalmente, ninguém quer ser conhecido como alguém que fracassou. Ninguém quer receber a pecha de que tentou e não conseguiu, ou de que falhou, que fracassou. Mas nós vemos aqui no texto a descrição da criação de Adão e do contexto onde ele foi inserido no jardim do Éden. E a gente vê que Adão era aquele que tinha todas as possibilidades de sucesso. Adão tinha, ele recebeu de Deus o mundo inteiro.
Ele recebeu de Deus a ordem de dominar sobre o mundo. Ele recebeu tudo pronto, tudo preparado, tudo perfeito. Deus, quando criou todas as coisas, ele disse que era tudo bom. E quando ele cria Adão e Eva, cria o homem e a mulher, ele disse que era tudo muito bom. Então, eles estavam inseridos num contexto de total perfeição. Eles mesmos foram criados bons. Eram uma boa criação de Deus. Então, Adão e Eva tinham tudo. Eles tinham, como se diz, né, a faca e o queijo na mão para poderem ter sucesso, vencerem. Eles precisavam apenas desfrutar daquilo que Deus havia dado para eles. Deus concedeu, deu a eles. Nós não temos aqui nenhuma proibição, por exemplo, de comer da árvore da vida. Eu não sei vocês, se eu fosse Adão, a primeira árvore que eu ia comer era a árvore da vida, gente. Estava lá no meio do jardim, foi mencionada, né? Particularmente ela e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus falou para não comer do conhecimento do bem e do mal, mas ele não falou nada da árvore da vida. Eu seria a primeira árvore que eu iria comer. Mas a grande verdade é que Adão e Eva receberam de Deus o mundo inteiro. Tudo. Deus deu a eles tudo. Só tinha uma coisa. Uma coisa. E não era nenhuma coisa para fazer. Percebam? Não era algo que eles não podiam fazer. Quer dizer, não era algo que eles tinham que fazer. Era algo que eles tinham que não fazer. É até mais fácil, né? Porque se você recebe um mandamento para fazer algo, você ainda tem algum trabalho. Mas o único mandamento que Deus deu para Adão foi de não fazer. É só você seguir a sua vida, cara. Aproveita de tudo que eu te dei. Cultiva a terra, cuida da terra. A terra vai brotar, tudo que você cultivar vai prosperar. É uma terra perfeita, você está em total harmonia com tudo. Você só precisa não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. É a única coisa que você precisa não fazer. Ele não teria nenhum trabalho. A aliança que Deus fez com Adão era uma aliança dele não fazer. Mas o que ele fez? Gênesis 3, né? Mas a serpente, mais astuta do que todos os animais, vamos lá, Gênesis 3 a partir do verso 1, mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Uma pausa aí, irmãos. Percebam, e esse é o procedimento, não é o alvo central da mensagem dessa noite, mas percebam que a maneira de agir de Satanás está descrita aqui da maneira como ele se comporta com Adão e com Eva. E essa maneira que ele se comporta não muda. O que ele faz? Ele coloca a palavra de Deus em dúvida. O que Satanás vai fazer é se aproximar de Adão, se aproximar de Jesus e se aproximar de nós, para colocar a palavra de Deus em dúvida. Foi isso que Deus disse? Quando ele se aproxima de Jesus, lá no capítulo 4 de Mateus, quando Jesus é transportado para o deserto, a declaração que Deus havia feito lá, quando ele se batiza com João Batista, eu não vou abrir para nós não perdermos tempo, mas está em Mateus, final do capítulo 3, início do capítulo 4. Ele é batizado por João Batista, e o céu se abre, desce uma pomba, e Deus diz o quê? Este é o meu filho amado, em quem tenho o meu prazer, ou em quem eu me comprazo. Deus faz uma afirmação de que Jesus é filho de Deus. Ele é transportado pelo Espírito para o deserto, e qual é a primeira coisa que Satanás fala com ele? Se és filho de Deus, diga a estas pedras que se transformem em pão. Ele coloca a palavra de Deus em dúvida. E é isso que ele vai fazer sempre comigo e com você. O que ele vai sempre tentar minar é a autoridade da palavra de Deus. Ele não faz nada por nós. Ele não nos obriga a nada. Ele para do nosso lado
e começa a tentar nos convencer de que Deus mente para nós. Fique atento ao comportamento. E é isso que ele faz com Eva. É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. E aqui ele coloca, então, uma dúvida, não somente a respeito da palavra de Deus, mas a respeito do caráter de Deus. Ele coloca uma dúvida a respeito das intenções de Deus. Deus não quer o melhor para você. Porque Deus sabe, se você comer desse fruto, você vai ser igual a Ele. O que Deus quer é que você fique limitado. O que Deus quer é que você fique oprimido. E é assim até hoje que o diabo tenta fazer com que a gente pense a respeito de servir a Deus. Quando alguém fala a respeito do cristianismo, quando você prega alguém, ou quando alguém pregou para você, quando você era mais jovem, e você pensava, mas não, eu vou ter que abrir mão de um monte de coisa, eu não vou poder fazer isso, eu não vou poder fazer aquilo. Parece que nós estamos sendo convidados para uma prisão. Quando alguém nos chama para o evangelho, quando alguém nos chama para o corpo de Cristo, parece que nós estamos sendo convidados para uma cadeia. E é essa a impressão que o diabo quer que a gente tenha, que nós estamos sendo convidados para um lugar onde nós estamos sendo limitados, tolhidos, impedidos de realizar todo o nosso potencial. O que o mundo diz? Seja quem você é, seja feliz, realize os seus sonhos, como se aquele que se submete a Deus é alguém que está sendo podado, que está sendo limitado. É isso que Satanás está aqui convencendo a mulher. Então, verso 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e o comeu. E deu também ao marido e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. Perceberam que estavam nus, porque agora não estavam mais em harmonia, não estavam mais em conexão com o Deus Criador e com a própria criação, e nem mais uns com os outros. Ali houve um rompimento, no momento em que Adão e Eva comem do fruto e decidem desobedecer a Deus, porque duvidaram da palavra de Deus, porque duvidaram do caráter de Deus, no momento em que eles comeram e fizeram a única coisa que não deveriam fazer, eles foram completamente desligados, foram apartados, não somente de Deus, mas também da criação, e um do outro. Vejam como é o desenrolar disso. Eles foram lá e costuraram folhas de figueira para cobrir a nudez. Verso 8, ao ouvirem a voz do Senhor, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a mulher se esconderam da presença do Senhor entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde você está? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Bom, mas espera aí, ele não tinha costurado folhas de figueira? Então, em tese, ele não estava mais nu. Mas aquela folha de figueira, aquela solução que ele traz para ele ali, que eles trazem para eles, para cobrir a sua nudez, fica demonstrado que não foi suficiente. Mesmo com as folhas que eles costuraram, eles ainda se sentiam nus, eles se afastaram da presença do Senhor, eles fugiram da presença do Senhor. Por quê? Porque no fundo, eles sabiam que tinham feito besteira, eles sabiam que estavam em pecado. Então no verso 11, Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse? E aqui Deus faz uma pergunta de oportunidade, né? Porque é óbvio que Deus sabe o que aconteceu. Deus é onisciente e sabe de todas as coisas. Então, quando ele faz uma pergunta dessa para Adão, ele está fazendo uma prova. Como eu falei hoje pela manhã, Deus, quando prova os seus servos, os seus filhos, ele não prova para descobrir algo que ele não saiba, porque Deus é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Deus, quando prova um dos seus filhos, ele faz isso para trazer ao conhecimento de todos aquilo que só ele sabia. E aí a própria pessoa passa a saber e também todo mundo passa a saber, até mesmo porque vai ser registrado nas Escrituras. Ele faz uma pergunta de oportunidade, porque ele poderia aqui, Adão, ter se aproximado dele e dito, realmente, Senhor, eu fiz o que era mal
perante os seus olhos, me arrependo, por favor, me perdoa. Mas é isso que Adão faz? Não. Ele já aponta para Deus, demonstrando que essa desarmonia que foi instalada no momento em que eles comem do fruto, essa desarmonia já se manifesta. Então o homem lhe disse, verso 12, a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore, eu comi, ou seja, a culpa é sua e dela. Eu estava aqui quieto no meu canto, aí eu nem pedi uma mulher, foi o Senhor que me deu, aí o Senhor vai e faz a mulher faz o quê? A mulher me faz comer do fruto. Adão já demonstra a sua desconexão com Deus e com a sua mulher. Então o Senhor disse à mulher, que é isso que você fez? E a mulher já vai, a serpente me enganou. Nenhum dos dois mostra nenhum tipo de arrependimento, nenhum dos dois demonstra nenhum tipo de... Mas eles sabiam, porque eu sempre dou esse exemplo, quando a gente vai falar da natureza pecaminosa do ser humano, e eu digo que ela se manifesta muito cedo, sabe por quê? Quem é pai aqui sabe, ninguém precisa ensinar uma criança a mentir. Na hora que a criança se sente ameaçada, que nem Adão e Eva aqui se sentiram ameaçados, quem foi? Não fui eu. Ninguém nunca ensinou, mas já brota, né? A nossa natureza brota. E uma criança de 3, 4 anos, já vai, quando ela se vê numa situação que ela pensa, fiz besteira, minha mãe e meu pai vão ver, o que foi? Não fui eu. Tem até um vídeo que anda na internet, não sei se vocês já viram, de uma criancinha que diz, não fui eu. Aí a mãe diz assim, estava tão bonito, eu vou dar um presente. A filha, a menina, né? Fui eu. Aí a menininha vai lá e fala, fui eu. Ninguém precisa ensinar o ser humano a mentir, isso está na natureza, isso vem desde o Éden. Eles mentiram, e a mulher vai falar, a serpente me enganou, eu comi. Então, a partir do verso 14, nós temos aqui os decretos punitivos de Deus. Deus vai trazer, então, a sua punição por conta da desobediência e por conta do pecado. Verso 14. Então o Senhor Deus disse à serpente, por causa do que você fez, você é maldita entre todos os animais domésticos, entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E a mulher, ele disse, aumentarei em muito os seus sofrimentos na gravidez, com dor você dará à luz filhos, o seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. E Adão disse, por ter dado ouvidos à voz de sua mulher, e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. No suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó e ao pó voltará. E o homem deu à mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Só até aqui. Então vejam, Deus chamou Adão e deu oportunidade para ele. E ele culpou a Deus e a mulher. Deus chamou a mulher e deu oportunidade a ela. Ela culpou a serpente. Percebam que ele não deu nenhuma oportunidade à serpente. Ele não perguntou nada à serpente. A serpente já era inimiga. A serpente já era alguém contrário a Deus. Ele não dá nenhuma oportunidade. Então ele já condena a serpente e já aqui faz uma promessa. E nós vamos falar dessa promessa mais tarde, mas ele diz, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui há uma profecia, mas vamos falar ainda aqui dos decretos punitivos. Então ele não dá nenhuma oportunidade para a serpente, condena a serpente, diz que ela vai rastejar e vai comer do pó da terra, mas então ele se volta para a mulher e depois se volta para Adão. E para a mulher ele diz, olha, vou aumentar os sofrimentos da sua gravidez, você vai ter dor na hora de dar à luz, e o seu desejo será para o seu marido, e ele a governará. Já traz aqui uma frustração em relação ao relacionamento, porque a mulher ser submissa a um homem é algo que está dentro da visão de Deus, da mulher como sua cooperadora, da mulher como sua auxiliadora, como sua aliada, né? Mas aqui ele está falando de um contexto onde ela vai ter que ter o seu desejo submetido a um marido pecador.
a um marido que entregou ela na primeira oportunidade que teve. Se submeter a um Adão antes da queda era uma coisa, se submeter ao Adão depois da queda é outra. E ao homem ele diz: maldita é a terra por sua causa. E nós vamos ver em Romanos capítulo 8 que Deus diz que a terra geme por causa do pecado, por causa da corrupção. A grande verdade é que quando você olha para qualquer fenômeno da natureza que destrói, que demonstra o desequilíbrio que há na natureza, isso é fruto do pecado, porque a terra foi amaldiçoada por conta do pecado. E ele ainda diz mais: em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida, ela produzirá também espinhos e ervas daninhas, e você comerá a erva do campo. Eu confesso, irmãos, que quando eu não era cristão, eu tinha um pouco de bronca de Adão, porque na minha cabeça eu achava que eu trabalhava por causa de Adão, né? E eu pensava assim, eu não era crente, não conhecia a Bíblia, mas eu conhecia a história de Adão e Eva. E eu ficava chateado, eu falava assim, gente, se não fosse Adão, eu ia ficar deitado numa rede, todo dia. Aí quando você acorda 4h30 da manhã para trabalhar, você lembra de quem? De Adão. Eu me lembro de Adão, me lembrava de Adão, né? Eu falava, meu Deus, vai ficar dele. Mas depois que eu me converti e aprendi, fui conhecer as Escrituras, a verdade é que o trabalho já havia sido instituído por Deus. Vejam aqui o que ele diz no verso 15 do capítulo 2, que nós lemos lá no começo. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para quê? Para o cultivar e o guardar. Deus já havia criado o trabalho. Então, eu quero dar uma notícia para vocês. Quando a gente for para o novo céu e nova terra, a gente vai trabalhar, tá, gente? Eu sei que pode parecer ruim, mas é um trabalho fora do contexto do pecado. Hoje o trabalho é algo pesado, por quê? Porque Deus disse, em fadigas você obterá dela o sustento. Por causa do pecado, o trabalho se tornou algo pesado. Por causa do pecado, o trabalho se tornou algo cansativo, porque eles desobedeceram a Deus. Então você ficou pensando, vai ter trabalho no céu, mas não é esse trabalho que você acorda de manhã pensando em Adão, 4h30 da manhã. Tá? Você é um trabalho que você vai estar feliz, satisfeito, alegre, porque você vai estar trabalhando num mundo perfeito, sem dor, sem choro, sem nada, para que faça sofrer. E trabalhar é algo maravilhoso, porque foi criado por Deus. Mas aqui, nesses decretos positivos, Deus condena, então, o homem a trabalhar em dores. E o que Deus faz no final? Verso 21. O Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Percebam que eles haviam tentado cobrir a sua nudez com as folhas de figueira, mas essa tentativa que eles fizeram de cobrir a sua nudez, que aqui aponta para a sua vergonha, aponta para o fato deles estarem completamente vulneráveis agora diante do Senhor. Por quê? Porque estavam em pecado. A nudez não tinha esse significado, porque o pecado não existia. A nudez não tinha nenhuma conotação negativa, mas a partir do momento que o pecado entra na humanidade, a nudez demonstra uma fragilidade, uma vulnerabilidade. Então o homem se sente envergonhado por estar nu. E Deus faz então uma roupa melhor. A tentativa de Adão e Eva foi uma tentativa frustrada, porque nós vimos que mesmo com as roupas que eles fizeram, eles ainda estavam envergonhados com a sua nudez, eles ainda fugiram da presença do Senhor. Mas aqui nós temos uma provisão de Deus, e logo no mesmo capítulo onde nos é apresentado o problema do mundo, porque quando a gente vai olhar as Escrituras de um modo panorâmico, e quem fez o panorama, ou quem está fazendo o panorama bíblico, o curso que nós temos aqui todo ano, sabe que nós entendemos que a Bíblia conta uma única história, e essa história é dividida em criação, queda, redenção e consumação. A criação nós conhecemos no capítulo 1 e 2, então, quando a gente pensa na história da criação, nesse livro inteiro que nós temos para ler, são os 2 primeiros capítulos. A queda acontece só no capítulo 3.
Então, do capítulo 3, irmãos, até Apocalipse, o que nós temos é Deus nos revelando a sua redenção. De que maneira Ele vai solucionar, de que maneira Ele vai acabar com esse problema criado por quem? Por Adão e por Eva. Por causa do fracasso deles, o pecado entra na humanidade e tudo que há de mal nesse mundo é por causa do pecado. Quando você vê um tsunami acontecendo em tal lugar, pecado. Quando você vê colheitas que não foram suficientes por causa do calor, pecado. Gente com fome, pecado. Tudo que você olhar de mal no mundo é por causa do pecado. Sempre. Então Deus introduz aqui, já no próprio capítulo 3, como seria essa redenção. E Ele nos dá duas informações aqui. A primeira informação que Ele nos dá é aquela que eu falei de Gênesis 3,15, que alguns teólogos chamam de proto-evangelho. Porém, a inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência, ou seja, a descendência da serpente, e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Quais são as verdades que estão expressas nesse versículo? Primeiro, existe uma descendência da serpente. Existe pessoas que nasceram nesse mundo, que são vasos de desonra, como está escrito em Romanos 9. Basta você ver que Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. Caim matou Abel, porque embora os 2 fossem filhos de Eva, Caim era descendente da serpente, e Abel era descendente da mulher. Então, essa inimizade que existe entre a descendência da serpente e a descendência da mulher é uma disputa, é uma inimizade que acontece desde o Éden e prossegue até hoje. Nós temos no mundo uma batalha acontecendo entre os descendentes da serpente e os descendentes da mulher. Ah, Guilherme, quem é descendente da serpente? Eu não posso dizer, porque eu não sei. Mas todo aquele que aceita e reconhece seus pecados e se refugia em Cristo, esse é descendente da mulher. Aqueles que morrem em seus pecados e recusam a salvação até o fim, e morrem sem essa salvação, esses são os descendentes da serpente. Então existem 2 descendências, e nessa disputa, quem vence? O descendente da mulher. E aqui há uma promessa de que este lhe ferirá a cabeça da serpente, embora a serpente fira o seu calcanhar. E aqui aponta para o descendente da mulher, que é Jesus. Aqui Deus já faz uma promessa de que um descendente da mulher iria derrotar a serpente. Um descendente da mulher iria vencer aquele que trouxe a ideia do pecado para o Éden. Embora quem pecou foi Adão e Eva. E uma outra profecia e algo que aponta para a solução que Deus traz para o problema do pecado, está justamente no verso 21. O Senhor Deus fez roupas de peles com as quais Ele vestiu Adão e sua mulher. Percebam que a tentativa de Adão e Eva de cobrir a vergonha do seu pecado foi insuficiente. Eles tentaram, com a sua própria força, com a sua própria ciência, com a sua própria maneira, corrigir o problema que foi causado quando eles pecaram, mas isso não foi suficiente. O que foi necessário? Foi necessário que o próprio Deus os cobrisse. A cobertura feita pelos homens, a cobertura feita por Adão e Eva, não cobriu a vergonha deles, mas a cobertura que Deus fez, a cobertura que Deus preparou e com a qual Deus vestiu eles, essa sim foi suficiente, não definitiva, mas suficiente para cobrir. E qual outro detalhe dessa preparação que Deus faz? Deus faz roupa de peles. Então, alguém precisou morrer para que a vergonha de Adão e Eva fosse coberta. O primeiro derramamento de sangue feito por Deus, o primeiro sacrifício feito por Deus nas Escrituras,
foi para cobrir o pecado, cobrir a nudez, cobrir a vergonha de Adão e Eva. Quem deveria morrer por causa do pecado de ter desobedecido a Deus? Adão e Eva. Mas Deus, na sua graça e na sua misericórdia, Ele não fulmina Adão e Eva. Imediatamente a morte entra na humanidade, sim, a morte que não deveria fazer parte da ordem criacional, entra na humanidade por causa do pecado, mas ela não é uma morte imediata, porque Deus permite descendência, e é por meio dessa descendência que Ele vai salvar a humanidade do seu problema, que é o pecado. Então Ele não elimina imediatamente Adão e Eva, a morte entra, mas Ele permite que eles vivam o suficiente para ter descendência. Então, irmãos, percebam que do Éden para cá sempre foi graça. Nunca foi aquela visão que alguns ainda têm de que, era o tempo da lei, agora é o tempo da graça. Não, irmãos. Sempre foi graça. Porque se houvesse em algum momento uma regência somente pela lei, a gente não existiria, porque Ele teria ido lá e matado Adão e Eva na hora e acabou. Acabou. Foi graça. Deus graciosamente permite que Adão e Eva ainda vivam para ter uma descendência. E Ele então, em vez de matá-los imediatamente, Ele faz um sacrifício de animal, a primeira morte substitutiva da história. Esses animais cujas peles foram retiradas para cobrir o pecado e cobrir a vergonha de Adão e Eva, foram o primeiro sacrifício, a primeira morte substitutiva. Eles morreram no lugar de Adão e Eva, para que o seu pecado fosse coberto. Nós, irmãos, somos descendência de Adão também. E embora entre nós haja essa divisão, como eu disse, a descendência da serpente e a descendência da mulher, a grande verdade é que todos nós somos gerados no fracasso de Adão. Adão fracassou, Adão recebeu de Deus um mandamento e fracassou nesse mandamento. E nós somos geração desse fracasso. Avança um pouco aí, capítulo 5. Adão foi criado à imagem de quem? De Deus. E nós? Capítulo 5, verso 1. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. Deus os criou, homem e mulher, e os abençoou e lhes deu o nome de ser humano, no dia em que foram criados. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à imagem de quem? A sua semelhança, conforme a sua imagem. Ele deu o nome de Sete. O que isso quer dizer, irmãos? O que eu quero dizer? O que a palavra de Deus quer dizer com essa diferenciação? Adão foi criado à imagem de Deus. Adão foi criado perfeito, completamente perfeito. Mas o que acontece? Adão peca, Eva peca, e eles são então corrompidos. Eles ainda carregam a imagem de Deus nele. Todo ser humano ainda carrega a imagem de Deus, mas é uma imagem que foi corrompida, que foi contaminada. E nós somos então reproduções dessa imagem caída. Eu sempre dou um exemplo, e aqui vou fazer o exemplo para você ver. Essa folha aqui está retinha, né? Aí você faz assim. Aí depois você vem. Ainda é feita do mesmo material? Ainda tem a mesma essência? Tem. Mas está do mesmo jeito? E se eu tirar uma cópia disso aqui? Vai ficar como? Perfeito? Não. Nós somos cópias de uma imagem que foi deturpada pelo pecado. Esse somos eu e você. Nós somos gerados no fracasso de Adão. Então, Deus fez uma promessa. Disse que colocaria essa inimizade. Disse que o descendente esmagaria a cabeça da serpente. E nos deu um exemplo
de um sacrifício de morte substitutiva, porque o homem foi separado de Deus, desconectado de Deus e da criação, e até mesmo um contra o outro. Mas então, essa solução vem por meio de Cristo, porque Ele é o descendente da mulher. E aqui eu vou fazer um pequeno parênteses. A palavra religião, irmãos, é uma palavra que vem sido abusada. Nós vivemos uma crise de conceitos, a verdade é essa, não é só a palavra religião. Nós vivemos uma crise de conceitos, onde as palavras perderam os seus significados, e é por isso que tanta gente fica brigando aí nas redes sociais por qualquer coisa, porque ninguém sabe mais do que está falando. Quando alguém usa uma palavra, a outra pessoa tem um outro significado para essa palavra. E aí, tá as duas pessoas discutindo, parece que estão falando idiomas diferentes. Você já se sentiu assim, conversando com uma pessoa, e você fala uma coisa e a pessoa vem com uma resposta e fala assim, caramba, de onde é que ele tirou isso? Por quê? Porque você falou algo e essa combinação de significados não existe mais. Então, você fala uma palavra aqui, a pessoa ouve essa palavra e o significado é completamente diferente daquele que você tem. Então, a palavra religião entrou nessa crise de conceitos e parece que hoje a palavra religião é uma palavra pejorativa. As pessoas falam, não, Jesus não veio fundar uma religião. E tem gente que se acha espiritual, porque vai dizer que Jesus não veio fundar uma religião. Eu não gosto de religião, eu sou de Cristo. Eu não sou de religião, eu sou de Jesus. Gente, o que é a palavra religião? Vamos voltar ao conceito. Religião é uma palavra que vem de religare, é você ser religado. Nós fomos separados de Deus lá no Éden por causa do pecado, e a obra que Deus realiza por meio de Cristo é uma obra de religação. Nós somos religados a Deus por causa do sacrifício de Cristo, ou seja, não existem religiões no mundo, existe a religião que foi fundada por Cristo, porque Ele é o único meio de religar aquele que se perdeu. Vamos lá, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, a partir do verso 11. Efésios 2, a partir do 11. Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. Naquele tempo vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Pausa. Paulo está falando aqui aos Efésios que são pessoas não judias, pessoas que não eram da religião judaica, eram chamadas de gentios. Então ele está dizendo aqui, olha, vocês eram separados, chamados incircuncisão, ou seja, pessoas que não eram judias, que não eram da religião judaica, chamados por aqueles que se intitulam. E aqui ele está fazendo uma crítica aos judeus, porque os judeus, por serem circuncidados por meio de mãos humanas, por serem circuncidados na carne, eles se consideravam em aliança com Deus e consideravam os gentios sem aliança com Deus por causa disso, tá? Então aqui ele está dizendo, olha, vocês estavam separados, sem esperança e sem Deus no mundo. Verso 13, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz. De dois povos fez um só, e na sua carne, na carne de Cristo, derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois, ou seja, tanto de judeus quanto de gentios, dos dois, criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo o quê? A paz, e reconciliasse ambos, quem? Judeus e gentios, em um só corpo com Deus, por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. Ou seja, tanto judeus quanto gentios foram reconectados, foram religados, foram transformados numa nova humanidade por meio da cruz de Cristo. Então,
Cristo não fundou uma religião, Cristo fez a única religião. O seu sacrifício, a cruz, a sua morte na cruz, o seu sangue derramado é a única religião, porque é o único meio do ser humano pecador, seja ele gentio ou judeu, como Paulo está falando aqui em Efésios, não importa a sua origem, a única maneira de nós sermos reconectados com Deus é por meio da cruz. Porque na cruz há o perdão dos nossos pecados, há o sacrifício substitutivo de Cristo, Ele morreu pelos nossos pecados. Da mesma forma que aqueles animais que prefiguravam o primeiro sacrifício, que eles foram mortos para cobrir a nudez e cobrir o pecado e a vergonha de Adão e Eva, também Cristo é morto na cruz, para que a minha e a sua vergonha, para que o meu e o seu pecado fossem cobertos, forem pagos. É por meio dele que nós recebemos vestes novas e somos feitos uma nova humanidade. Então não existem várias religiões, porque não existem vários meios de nós sermos reconectados a Deus, só existe uma única religião. Toda outra tentativa que a humanidade tem de se reconectar com Deus é baseada na sua própria força e nas suas próprias obras. São folhas de figueira. Observem, e se você fizer um estudo de religiões da humanidade, e de várias culturas e de vários tempos, todas as outras que se intitulam religiões, vão dizer que você tem que fazer algo, que você precisa construir algo, que você precisa ser caridoso, que você precisa fazer isso, que você precisa fazer aquilo, que você precisa alcançar aquilo, que você precisa alcançar uma elevação, que você precisa alcançar uma iluminação, que você. Mas o que Deus já nos diz desde o Éden é que aquilo que nós fazemos não será e nunca será suficiente para cobrir a nossa nudez e cobrir o nosso pecado. Foi preciso que Deus entrasse na história de Adão e Eva, naquele momento, sacrificasse um animal para poder cobrir a sua verdadeira nudez, porque aquilo que eles fizeram não era suficiente. Então todas as outras religiões do mundo, que se intitulam religiões, são tentativas humanas de reconstruir algo que só Deus pode reconstruir. A nossa ligação com Deus é algo que somente Deus pode reconstruir. E como eu falei pela manhã, quando você quiser saber se um pregador está atrasado, ele vai dizer assim: estou terminando. E é isso que eu vou falar para vocês agora, estou terminando. E quando o pregador fala isso é porque ele sabe que está atrasado. Mas concluindo, irmãos, é por isso que existe uma grande dificuldade das pessoas darem ouvidos ao cristianismo. Sabe por quê? Porque ninguém quer ser chamado de fracassado. Ninguém quer reconhecer a sua própria incapacidade. O cristianismo é a única religião que vai dizer: você não é capaz, você não consegue, para você é impossível. As pessoas querem a outra religião que vai dizer: não, você pode, não, você consegue, eu vou construir o meu caminho, eu vou fazer o meu sucesso, eu vou me reconciliar com Deus, Deus vai me aceitar por causa disso, por causa daquilo, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu sou bom. O cristianismo é a única religião que vai dizer para você: você não é bom, e você não tem capacidade, porque você foi gerado no fracasso de Adão. O cristianismo é a única religião dos fracassados. E por isso é a única religião verdadeira. Porque nos mostra qual é a verdadeira solução. E a verdadeira solução é algo que nós não podemos fazer. Percebam, irmãos, que isso é tão perigoso, que até mesmo dentro do cristianismo tem se infiltrado uma ideia de que nós somos bons. Até mesmo dentro do cristianismo, das correntes do cristianismo, há uma perversão que apresenta o cristão: eu sou cabeça e não sou cauda, eu não fui feito, eu sou filho do rei. Existe, isso se extrapola de um jeito e contamina de uma forma a igreja, que faz com que a igreja queira governar o mundo. Existe uma teologia chamada teologia de domínio, que isso se reflete inclusive na política. Porque a igreja se reconhece como alguém que tem o direito, por ser filho do rei, tem o direito de governar o mundo.
E existem planos sendo desenvolvidos para que a igreja tome o poder. E a gente não encontra isso sendo dito por ninguém em nenhuma parte das Escrituras. Mas a verdade é que nós não queremos ser reconhecidos como fracassados. Mas, irmãos, a única maneira de nós sermos salvos é admitindo o nosso fracasso. Eu não consigo me salvar. Eu não consigo resolver o problema do pecado na minha vida. Eu preciso ser salvo. Eu preciso de um Salvador. Porque se fosse possível o homem se salvar, não haveria necessidade de um Salvador. E a última passagem, Lucas capítulo 7. Lucas 7, a partir do verso 36. Uma história. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e o ungia com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se esse fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é essa que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tem uma coisa para lhe dizer. E ele respondeu: diga, mestre. Falso, né? Estava pensando aqui, se esse fosse o profeta, só uma pausa, mas bicho falso, né? Diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e outro devia 50. E como eles não tinham com o que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando eu entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso, afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você, vá em paz. Essa mulher, irmãos, se reconheceu como uma fracassada. Ela reconheceu que ela não tinha condições e ela dependia totalmente do Senhor Jesus. Essa foi a fé que salvou ela, a fé de que ela sabia que não podia salvar a si mesmo, mas que ela estava diante de um Salvador. O fariseu achava que era bom, o fariseu achava que não tinha muita coisa a ser perdoada, e por isso ele não valorizou a Cristo, por isso ele não deu a Cristo a recepção que se daria a qualquer convidado. Mas a mulher, por se reconhecer como uma fracassada, ela demonstrou todo o seu amor a Deus. O salmo que foi lido no início desse culto apresenta Davi totalmente arrependido por causa do seu pecado com Batseba. Davi cometeu adultério, Davi cometeu homicídio, ele conspirou para a morte de Urias, esposo de Batseba, mas quando ele foi desmascarado pelo profeta Natã, ele não apresentou justificativas, ele não apresentou desculpas, ele não apontou culpados, ele se curvou diante de Deus e escreveu o Salmo 51 dizendo: pequei contra ti somente, o meu pecado está diante de mim. E nós devemos seguir o exemplo de Davi, nós devemos seguir o exemplo dessa mulher pecadora, nós devemos reconhecer toda a nossa falência, reconhecer todo o nosso fracasso,
nos arrepender dos nossos pecados, entregar a nossa vida ao Senhor Jesus, confiando que é Ele que nos salva. Amém? Vamos ficar de pé. Pai amado, eu sou um grande fracassado. Pai amado, o Senhor e eu sabemos quanto me foi perdoado. O Senhor e eu sabemos o quanto eu ainda sou pecador, o quanto eu ainda sou dependente. Senhor, eu senti eu não sou nada. Senti eu estou condenado, porque eu sou um grande pecador, um grande fracassado. E obrigado, Deus, por estar salvando fracassados. Obrigado, Senhor, por não nos impor nenhuma construção, não nos impor nenhuma tarefa, algo que nós seríamos incapazes de fazer. Obrigado, Deus, por nos dar uma salvação que nos é completamente gratuita. Embora tenha custado um alto preço, embora tenha sido pago com o sangue do teu filho amado, sangue do teu filho que era perfeito e que viveu uma vida perfeita e que não deveria ter sido punido por pecado algum, porque ele não pecou. Mas o Senhor derramou sobre ele o castigo que era meu. O Senhor derramou sobre ele o cálice da ira que deveria ter sido derramado sobre mim. Oh Deus, muito obrigado por isso. Muito obrigado por ter perdoado os meus pecados. Muito obrigado, Senhor, por ter perdoado os pecados de cada um dos homens e mulheres que se renderam ao senhorio do teu Filho Jesus. Ter perdoado os pecados de todo homem e mulher que confessa o seu fracasso, que confessa a sua incapacidade, que confessa os seus pecados. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa salvação maravilhosa. Obrigado, Deus, porque a única coisa que podemos fazer agora é demonstrar com a nossa vida a gratidão que temos. E hoje, Senhor, se buscamos uma vida santa, não é para alcançarmos a salvação, mas buscamos uma vida santa, porque sabemos que é isso que o nosso Salvador espera de nós. E por que fomos salvos? Porque Ele nos deu a salvação. É por isso que nós buscamos, em gratidão, viver uma vida de obediência. Porque a nossa salvação não depende das nossas boas obras. A nossa salvação depende da obra que Cristo realizou. Obrigado por isso, Senhor, porque se dependesse de mim, um único momento seria suficiente para que eu pusesse tudo abaixo e perdesse tudo. Obrigado, Senhor, por me dar a salvação que é impossível de eu perder, porque não fui eu que conquistei, ela me foi dada pelo seu Filho amado Jesus. Obrigado, Senhor, te louvamos, te agradecemos. Obrigado pela cruz. Aleluias.